seja super importante lembrar, olha, eu vou me divorciar e tem a opção de ser consensual, ou como muita gente chama, amigável, né? Sim. O divórcio consensual não significa que não vai ter discussão. Sim, Né? perfeito. Porque quando você vai comprar um carro, você vai negociar com quem você está comprando, Legal. né? Às vezes você vai ficar um pouco nervoso, você não concorda com o preço, Sim. você acha que o carro poderia ser um valor mais acessível, enfim. Isso é natural de qualquer negociação. Perfeito. Ainda mais quando a gente trata de pessoas que acabaram, não, que resolveram Sim. se separar. Então tem muito assunto envolvido e tem muito sentimento também. Sim, com certeza. Então, mas o que é interessante do divórcio consensual é a vontade de negociar, é a vontade de realizar esse divórcio consensualmente. Se não tiver vontade, porque a primeira coisa que a gente pensa numa negociação, precisa ter vontade. Perfeito. Precisa querer se divorciar e precisa querer se divorciar com critérios objetivos da lei, da jurisprudência, da doutrina. Isso que é importante. Não são os critérios subjetivos. Sim. Aquilo que eu acho justo. Não. Porque a partir do momento que o casamento termina, passa a valer as regras da justiça, né? Da lei. Perfeito. Então, é a partir daí que precisa se desprender um pouco também. Perfeito. Focar nos critérios objetivos. Legal. E aí é uma dúvida, acho que é comum, mas assim, qual que é a vantagem do divórcio consensual perante ao divórcio, né, tradicional, que é o que a gente chama de litigioso? Quando a gente pensa em divórcio consensual, nós pensamos em menor tempo, né, se comparado com o divórcio litigioso. Se a gente pensar em divórcio litigioso, a gente pensa em anos até se concluir. Olha então, só. por exemplo, segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, em 2023, o tempo médio de um processo do ajuizamento, ou seja, do momento que a pessoa dá entrada no processo até a sentença, é de 2 anos e 3 meses. Uma média no Brasil. Tá. Né? Eles computaram todos os estados e tal. Em São Paulo também, 2 anos e 3 meses. Perfeito. Só que isso não está considerado recursos. Apelação, né? Depois da sentença, apelação, recursos para o STJ, STF. Então, só a primeira instância. Sim. Quando a gente fala em divórcio consensual, na maioria das vezes nós falamos em meses. Então, muda totalmente o critério. Perfeito. Né? Então, uma questão importante é o tempo. Tá. E também o gasto, né? O divórcio consensual ele é mais acessível, por quê? Porque a gente consegue resolver todos os assuntos de uma vez só. Perfeito. Quais são os assuntos? Então, a gente consegue, é aquilo que eu falei no início, né? A decretação do divórcio muda o estado civil. A pessoa, normalmente a mulher que muda o sobrenome, ela tem a opção de manter ou não, é uma opção dela. Sim. Ela vai decidir isso no divórcio. Todas as questões relacionadas aos filhos, né? Pensão alimentícia, guarda e regime de convivência, e a partilha de bens, né? Que eu falo dos direitos dos cônjuges. Então, todos esses assuntos. Então, tudo isso, ele é resolvido de uma vez só. Na filosofia, a gente fala que a unidade tem uma beleza, né? Sim. Então, a gente fala, nossa, resolveu tudo de uma vez só. Então, existe uma beleza envolvida em resolver. Então, quando o juiz decreta, homologa o acordo, por exemplo, no caso de filhos de crianças, né, casais que têm filhos adolescentes ou crianças, ele homologa tudo. Ah, que legal. E daqui para frente está tudo resolvido. Então, as pessoas começam a recomeçar. Então, quando a gente fala, também voltando à questão, né, que eu estava falando do tempo, não é só tempo do processo, mas é o tempo que a pessoa vai demorar para recomeçar. Entendi. Isso é muito importante, né? Porque quando a gente fala de divórcio litigioso, fica tudo paralisado, né? Então, a pessoa não consegue vender os bens, porque está tudo lá ali sendo discutido. Então, a vida fica parada. Exatamente. Né? E tem uma repercussão enorme isso. Sim, né? Com certeza. E aí, até ponto importante, né? Como você falou, a vida fica parada. Fica. Em todos os aspectos, né? Não só financeiro, mas também tem até, acho que uma parte psicológica aí envolvida, né?
Tem uma parte psicológica, Tá. importante. No divórcio consensual, as pessoas, elas se preservam mais, né? Sim. Porque quem vai negociar é o advogado. Sim. Às vezes é um advogado, às vezes dois. Nós vamos falar mais para frente sobre isso, né? Quando que é mais adequado, que é melhor. Sim. Então, elas têm essa preservação. Ela não só se preserva mais, mas ela preserva os filhos. E a gente nunca pensa, mas ela preserva os avós. Ela preserva a família inteira que está ligada àquela família que está, né, aquele casal que está se divorciando e que os pais acabam sabendo, eles também ficam apreensivos com essa situação. Então, por isso que nós falamos que o meu conselho é que o divórcio litigioso ele é necessário quando ele é adequado, mas prioritariamente tem que investir no divórcio consensual. Legal, ou seja, a priori, se você puder fazer o consensual, é sempre válido e não deu, vai para o litigioso, né? Exatamente. Legal. E até um dado curioso que você falou, desses 2 anos e 3 meses, né? Eu já achei super demorado. E você falou que ainda que tem todos os processos depois, ou seja, vai ter uma série de questões ali que podem fazer com que talvez esse processo de divórcio dure mais um aninho aí, pelo menos. Ah, sim. É? Pode. Tá. Então é um bom tempo. Quanto maior o conflito, maior o litígio, né? Porque o conflito é aquele que está dentro de casa. Quando vai para o judiciário, vira litígio. Sim. Né? Muda de nome. Então, e você tem o conflito dentro de casa e no judiciário. Perfeito. Né? Então, realmente pode se estender. Entendi. Nos casos mais complicados, uns 5 anos. Olha só, mas é um belíssimo tempo, né? Mas assim, nos mais complicados. Entendi, perfeito. Pela minha experiência, né? Tá. E aí, por exemplo, você até falou, às vezes a pessoa não vai precisar lidar diretamente com o problema. Eu queria entender um pouco mais a diferença entre o litigioso e o consensual. No litigioso, ele tem que ir num fórum, tipo, tem que falar perante o juiz. No consensual, existe uma maneira de os advogados vão negociar e muitas vezes as pessoas não vão sentar frente a frente para discutir? Exatamente, esse é um ponto da preservação, né, que a gente fala. Porque legal. no consensual a pessoa se preserva, no litigioso ela se envolve. E ela tem que se envolver porque quanto mais ela se envolve, mais ela contribui para o processo, maior o resultado que ela vai ter. Então, é importante porque o advogado ele precisa ter o cliente como parceiro. Entendi. Então, nós precisamos de provas. Por que as provas são importantes? Porque as provas provam a verdade. Não adianta a gente só alegar. Então, eu sempre peço para os clientes, procure a prova do que você está me falando. Busque a informação. Porque sempre quando acontece alguma coisa, alguma prova a gente tem. Tem que ter. Ou a gente tem uma fotografia, ou a gente tem um e-mail, ou a gente tem uma mensagem de WhatsApp, ou a gente tem um áudio, ou a gente tem alguém que viu alguma coisa acontecendo. Sim. Então, é difícil um fato acontecer sem prova. Perfeito. Então, esse envolvimento do cliente ele é fundamental no processo. Nós, no escritório, as petições nós encaminhamos para os nossos clientes para que eles tenham conhecimento do que vai ser encaminhado para o judiciário, porque tem muitos detalhes, muitas questões. Então, para ajustar realmente os fatos, então eles leem as nossas petições, eles comentam. Quando vem uma petição adversa, eu encaminho para eles, para que eles possam comentar, para a gente. Então, é um trabalho de envolvimento do advogado com o cliente. Perfeito. Tem a participação em audiências, né? Então, ele tem que comparecer na audiência, porque é uma possibilidade que ele tem que se manifestar, às vezes de resolver também consensualmente, através de um acordo. Então, é necessário o envolvimento. Não adianta o cliente achar que vou ingressar com a ação e não vou me envolver. Então não ingresse. Sim. Né? É fundamental. E no escritório, os clientes que têm mais envolvimento são os que têm mais resultado. Entendi, perfeito. Porque senão, como que o advogado vai saber? Sim. O que ele tem que... Ele precisa conversar com o cliente, né? Então,
E isso acaba sendo bom para o processo, mas tem um desgaste emocional também. Com certeza, né? Um desgaste emocional, de tempo. De tempo, Não é? exatamente. Também. Ele tem que parar tudo, ele está trabalhando, o advogado tem que se manifestar, o prazo daqui 10 dias, mas ele já tem final de semana, ele tem que trabalhar, ele tem que... Né? Então, tem esse realmente envolvimento. Que no divórcio consensual é tudo muito mais controlado. Sim, que legal. Né? Então, no divórcio consensual, então, tem uma programação, se vai haver um envolvimento ou não. Por exemplo, pode nós marcarmos por exemplo, se for um divórcio com 2 advogados. Então, podemos marcar uma reunião para que todos compareçam na reunião, porque isso facilita a comunicação. E um dos pontos que também existe um sucesso na negociação é que a comunicação seja muito, muito eficaz, né? Isso reduz o tempo também. Sim. Mas às vezes a pessoa não quer comparecer no escritório, não quer se encontrar, então a negociação fica só entre advogados. Isso depende. Perfeito. Isso depende da... Então, no consensual, a gente consegue trabalhar muito com a vontade da pessoa. Agora, no litigioso, ele tem que se envolver. Sim, não tem jeito, né? Não tem jeito. Me parece que o litigioso é muito mais trabalhoso, né? Porque você tem que se envolver, você tem que, falar com o juiz, você tem que... E assim, na minha visão, não adianta você ir falar alguma coisa. Muitas vezes, quando você precisa falar alguma coisa, você precisa planejar isso. Ou seja, não é que você vai gastar uma manhã de uma sexta-feira, você está a semana inteira pensando nisso, né? Exatamente. Entendi. Dá bastante, é bem trabalhoso, tem muitos detalhes, os processos, existe um monitoramento dos processos diário. Tá. A gente sabe tudo o que acontece, se tem uma adesão, se mudou, o processo mudou de lugar, a gente fica sabendo, nós somos comunicados no escritório, né? Porque temos sistema, tudo. Então, tem clientes que se pedem a senha do processo para a gente dar a senha para eles dar uma olhada. Darem uma olhada. Tem clientes que fazem terapia, eles falam assim, a terapeuta fala assim, não olhe o processo, deixa com o advogado, senão você vai ficar ansioso. Certo. Mas é extremamente mais trabalhoso, inclusive para vocês, pelo que eu tô entendendo, litigioso, né? Sim. Então, também, isso impacta também, na parte financeira, ou seja, tem um custo maior para o cliente? Sim, porque existe uma dedicação muito, muito grande, né? Sim. Isso, todos os advogados que trabalham no litígio sabem, porque nós temos um tempo para, por exemplo, quando nós temos por exemplo, uma contestação para fazer, né? Perfeito. Então, nós temos que impugnar todos os fatos, impugnar todos os documentos, nós não podemos deixar de impugnar, né? Porque isso causa um prejuízo. Então, nós temos um tempo para realizar cada ato, além do monitoramento, Perfeito. do acompanhamento, da assessoria que nós oferecemos para os nossos clientes durante o processo. Quando surge um prazo para ser feito, ele não adianta a gente falar, vou fazer rápido. Tem prazos que são muito mais fáceis, mas tem uns que são mais complexos. Entendi. Nós temos um tempo. E nós nos dedicamos até ficar perfeito. Perfeito. Ou seja, no final das contas, para o cliente, o consensual também provavelmente sai mais em conta, né? Sim, justamente. Ele não é um processo barato, porque isso vai depender dos assuntos que estiverem envolvidos, tudo, mas é um processo que é mais... é menos custoso para todos. Perfeito. Com certeza. Né? E aí tem um ponto importante, você falando, acabou caindo um pouco a ficha aqui, né? Quando você está nesse processo consensual, você está negociando. E por mais que você não esteja de acordo com algo, você negocia e chega num ponto de equilíbrio, é um ponto comum. Uhum. Quando você vai para a justiça, às vezes você não tem muito controle, né? Às vezes o juiz pode definir alguma coisa que não era exatamente o que você queria. Então também tem um risco maior de ir para a justiça, né? Na justiça, as pessoas dependem das decisões judiciais. Sim. Né? No divórcio consensual, justamente, as pessoas têm mais controle as pessoas escolhem mais, elas têm mais controle da situação. Perfeito. E isso dá uma satisfação muito grande. Sim. Né? Você ter o controle da sua própria vida. Você ter o controle daquilo que você
Você quer algo, você vai insistir, você vai negociar para aquilo, né, para que aquilo aconteça. Então, você também conhece o outro lado, Tá. né? Perfeito. O marido conhece Sim. a mulher conhece o marido, ela Sim. sabe até onde que ela pode ir. Então, essa questão do controle é algo que também tem uma questão relacionada à parte psicológica, né? Perfeito. E no judiciário, nós temos os entendimentos, né? Lógico, tem uma certa segurança, mas não há como se garantir, né? Porque não somos nós, Sim. né, que vamos julgar. Nós oferecemos todos os argumentos e as provas e a jurisprudência, o fundamento jurídico para que o juiz decida em favor dos nossos clientes. Mas não somos nós. Sim. Então, eu acredito que fica essa sensação de incerteza, né? O que vai acontecer. Perfeito. Ana, e uma dúvida que surgiu a gente fala muito de divórcio consensual, né? Mas o divórcio consensual é aquele que sempre é feito no cartório, por isso ele é tão fácil ou não? Ou tem exceções? Na verdade, a gente está falando da formalização, né? Uhum. Porque o divórcio consensual tem duas fases. Tá. Tem a fase da negociação. Legal. E tem a fase da formalização. Ok. Quando a gente fala da formalização, pode ser feito no cartório ou no judiciário. Mas em algumas situações, só em algumas situações nós podemos fazer no cartório, que é por escritura pública. Então, quais situações? Quando o casal não tem filhos ou quando os filhos são maiores de idade, né, maiores de 18 anos, e quando eles são capazes, ou seja, saudáveis, que não tenha nenhuma questão de incapacidade por doença. Então, nesses casos, é possível fazer no cartório, que é a preferência, né, dos casais que se separam. E mesmo no cartório é possível fixar a pensão de filhos maiores, porque às vezes o filho é maior de 18 anos, está na faculdade, mas ainda recebe pensão. Nós fixamos a pensão no cartório. Agora, no judiciário, são para casais que têm filhos menores de 18 anos ou incapazes. Tá. Então, tem que ser feito no judiciário. No judiciário, aqui no estado de São Paulo, não é demorado. Tá. Nós encaminhamos a petição de divórcio com todos os assuntos, da documentação, pedimos para que o juiz homologue este acordo, para que ele aprove. Passa pelo Ministério Público para opinar, né, a respeito, porque o Ministério Público vai opinar a respeito das crianças e adolescentes para verificar se o regime de convivência, se a pensão alimentícia está de acordo com o entendimento do judiciário. Nós normalmente já fazemos de acordo, que nós já sabemos o que pode ser aprovado, né, e depois segue para homologação. Perfeito. Então, pensando em prazo, assim, aqui está na capital de São Paulo, para homologação, às vezes é rápido, surpreende. Em uma semana já está homologado o acordo. Que legal. Às vezes um mês e pouco. Isso dependendo do fórum, da demanda de trabalho, de processos lá da vara, enfim, que cair. Mas é rápido também. Que legal. Ou seja, comparando com o que a gente ia falando anteriormente, se você é um casal que está se separando e, né, tá com uma relação ainda boa, que dá para discutir amigavelmente, né, o divórcio, você não tem filhos, você pode fazer o divórcio consensual, e muita gente chama de amigável, no cartório, que vai ter lá um prazo de mais ou menos um mês. Em contrapartida, se fosse litigioso, muitas vezes tem essa média aí de 2 anos e 3 meses, ou seja, está falando de 1 mês para mais de 2 anos, né? No judiciário, né, divórcio consensual com filhos menores de 18 anos, que nós pedimos a homologação, é mais ou menos um mês, na fase da formalização, da oficialização. Perfeito. Né? E realmente, se comparado com o litigioso, 2 anos, que é a média que foi oferecida, né, pelo Conselho Nacional de Justiça. Sim. É muita diferença. Muita diferença. E aí uma dúvida, você falou da homologação, então eu imagino que a homologação, você chega lá, já está com tudo pronto. Sim. Aí, por exemplo, vamos falar de partilha de bens, né? Tá. Então, no divórcio consensual, estamos conversando, tá todo mundo, né, amigável ali,
e precisamos negociar a partilha de bens. Como que isso é feito quando a gente está falando do consensual? Então, é muito mais benéfico também. Tá. Porque, eu vou fazer uma comparação. Primeiro eu vou falar do consensual, depois do litigioso. Legal. No divórcio consensual, vamos imaginar um casal casado pelo regime da comunhão parcial de bens, né? Então, os advogados vão conversando, tal, vamos imaginar, cada cônjuge tem um advogado. Eu sempre gosto de trabalhar com transparência, né? Com encaminhamento de documentação, para que todos saibam o patrimônio, para que o marido e a mulher tenham conhecimento do que vai ser partilhado. Então, isso existe entre os advogados mesmo. É um costume que nós temos. Então, nós apuramos que o casal tem, vamos supor, 2 imóveis e saldos bancários e 2 carros. Um casal bem típico, né? Sim. Então, como é que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma partilha que um dos cônjuges fica com o imóvel mais o saldo bancário e o outro fica com o imóvel mais o saldo bancário. Na verdade, tem que dar 50% para cada um. Então, a gente faz uma somatória, tem que dar 50%. Então, essa partilha de 50% é a partilha justa. E aí a gente vai equalizando. Perfeito. Pode ser que um imóvel valha mais, aí faz uma compensação. Mas o que é interessante é que no divórcio consensual, o que é recomendado é que cada cônjuge já saia com o seu bem individualizado. Que não haja condomínio. Perfeito. Porque se houver condomínio, eles vão continuar vinculados. Sim. Um vai ter que pedir autorização para o outro, se quiser vender, reformar, alugar. Então, já resolve ali toda a parte patrimonial. E aí, realmente, é um recomeço, né? Porque cada um fica com o seu bem, com seus saldos bancários e dá para recomeçar. No litigioso, primeiro o juiz vai apurar todo o patrimônio dos dois, fazer o inventário, ou seja, o inventário de inventariar mesmo, né? Então, tem as quebras de sigilo, bancário, fiscal, ofício para o Detran, para saber tudo que tem. Tudo. Depois, essa é a primeira fase do processo de partilha, de divórcio litigioso. Apura-se tudo que tem. Aí tem aquelas discussões que podem surgir. Essa verba eu não quero discutir, eu não quero que entre na partilha, ou tenho bens que já trouxe quando era, já tinha quando era solteiro e se misturou, mas eu quero que exclua. Então aí surge tudo no divórcio consensual, no divórcio litigioso. Então não é só a partilha, é discutir se algumas verbas ou alguns direitos vão entrar ou não, porque a lei não é específica, ela não determina quais bens entram na partilha. A lei é mais genérica. Então, cabe à jurisprudência definir quais bens que entram. Perfeito. E aí tem essas discussões de quais bens. Às vezes tem questões de bens particulares que entram e que a pessoa quer excluir. Bom, aí vai se resolver tudo. Resolvendo-se tudo na sentença, dos bens que o juiz determinar que vão ser comuns, ele vai partilhar 50% para cada um. E ponto então, final. Vai ficar 50% do carro para cada um, 50% do imóvel, de cada imóvel para cada um. Então, os cônjuges vão ficar em condomínio. Tá, perfeito. E isso é muito ruim, né? Porque você tem um apartamento ali dividido com outra pessoa, é muito ruim. Você alugar ou vai esperar vender, ou seja, se você consegue separar já na partilha, acho que faz muito mais sentido, né? Muito mais. Esse é um outro benefício enorme que tem o divórcio consensual. Joana, e mais uma dúvida que surgiu no blog, tem gente perguntando aqui, na verdade 2 meninas perguntando se pode ser feito o divórcio extra, né, tipo consensual mais extrajudicial, no cartório, que eu acho que é uma das melhores opções, no caso da mulher estar grávida. Então, essa pergunta é muito interessante. Não pode fazer no cartório. Tá. Por quê? Porque aí a gente vai envolver os direitos da criança, né? Do bebê. Então, tem questões de pensão alimentícia, né? Então, isso não tem que ser feito realmente... tem que ser formalizado no judiciário, mas pode ser feito de forma consensual. Perfeito, legal. Né?
Ou seja, a mesma característica de quando você tem filhos pequenos. Sim, sim, sim. Perfeito, bem legal. Aqui, ó, também tem uma outra dúvida que eu achei, fiquei muito curiosa, que eu achei super interessante, que é sobre imóvel financiado. Então, você está se divorciando, e aí você falou, não, a gente vai tentar dividir os imóveis, cada um fica com um, legal. Mas quando o imóvel é financiado, o que a gente faz? Você sabe, John, que tem clientes que me consultam a primeira vez que acham que só vão poder se divorciar depois de quitar o imóvel. Olha, E eu já vivi casos, já no escritório da pessoa chegar e falar assim, eu estou esperando quitar o imóvel para me divorciar. dá entrada. Então vai ficar Meu Deus. esperando 20 anos. Sim. Não, pode se divorciar consensualmente, sim. É só resolver como que vai ficar, né? Porque no Perfeito. divórcio consensual existe uma liberdade, né? Sim. O patrimônio é do casal. Uhum. Então, eles vão decidir o que eles querem fazer. Então, vamos supor, se um quiser ficar com esse imóvel, então ele continua, a gente partilha os direitos até, porque no imóvel financiado, o casal, ele não tem a propriedade Sim. do imóvel. Então, vamos supor, está financiado a um banco. O banco tem a propriedade, eles têm os direitos sobre o imóvel financiado. Então, é diferente a partilha. Sim. Mas se partilha da mesma forma, se partilha o que tem. Né? Então, até aquele momento da separação de fato, que é o momento que eles se separam fisicamente, vai se considerar quanto que foi pago, qual é o valor de mercado, quanto foi pago até aquele momento, né? Subtrai esse valor de mercado menos o saldo do financiamento e apure-se o valor a partilhar. Né? Então, um pode continuar pagando, Sim. os dois podem continuar pagando, pode-se partilhar esse imóvel, os direitos, os dois continuam pagando, se quiserem vender mais para frente, podem. Então, eles resolvem da forma que quiserem. Perfeito. Ou seja, isso é muito bom. Sim, você não precisa esperar quitar o financiamento. Com certeza. Né? E nesse caso é um ponto bom, né? Porque você está tentando dividir alguma coisa que você tem. E uma curiosidade até pessoal. E quando é um problema de dívida, como que funciona? As dívidas, que também é um assunto que é tratado no regime da comunhão parcial de bens, quando as pessoas se casam, elas têm a comunicação dos bens e a comunicação das dívidas que forem adquiridas durante o casamento. Então, existe uma presunção de que aquela dívida foi feita em benefício da família. Essa é a presunção. Entendi. Né? Então, essa é a presunção. Então, uma dívida de cartão de crédito. No momento da separação de fato, tinha lá 15 mil reais para pagar. 7.500 para cada um. Perfeito. Eles vão ter que dividir esse valor. Então, agora, tem dívidas que um fala assim, não, mas eu não tenho nada a ver com essa dívida. Foi uma dívida que ele fez, que não foi em benefício da família. Então, aí a pessoa tem que provar que essa dívida não foi para o benefício da família. Perfeito. Ou seja, não tem uma regra geral. A regra é de presunção que é para o benefício da família e se comunica. Tá. Tem exceções. As exceções são a pessoa tinha um vício, enfim, alguma coisa que ela gastou dinheiro. Aí a pessoa tem que provar que para excluir essa dívida. Entendi. Então aí ela se exime de partilhar. Legal. E Ana, mais uma dúvida. Tem casos de bens que não podem entrar na família? Porque eu recebi algumas perguntas aqui, falando até de herança, etc. Conta um pouco pra gente. Então, tem alguns bens que são caracterizados como os bens particulares. Tá. Né, que não entram no regime da comunhão parcial de bens. Isso significa que não se comunicam. Então, quais são esses bens? Bens que a pessoa já tinha antes de se casar. Então, ela já tinha um imóvel ao se casar. Então, ela não vai, esse imóvel não vai se comunicar no divórcio. Perfeito. Se ela recebe uma herança, também não se comunica. Olha só. Se ela recebe uma doação, também não se comunica, salvo se a doação beneficiar os dois, marido e mulher. Perfeito. Tem alguns bens que tem algumas discussões também. Né? Por exemplo, verbas rescisórias, fundos de garantia,
instrumentos da profissão, por exemplo, né? Tem um artigo no Código Civil que diz que não se comunicam os instrumentos da profissão. Olha só. Então, por exemplo, livros, computador que a pessoa use. Mas aí tem sobre... Veja bem como o direito né? Complexo. Tem tanto complexo. Mas nesse artigo que fala dos instrumentos de profissão, tem os questionamentos. Mas e se a pessoa, por exemplo, vamos supor um médico, dermatologista, que tem aqueles aparelhos caríssimos. Então, ele pega todo o dinheiro do casal e compra um aparelho de estética, caríssimo. Perfeito. Comunica ou não? Complicado, né? Complicado, não é? Ou até se ele compra o consultório, e aí? É um imóvel que ele está comprando. Tem situações muito complexas, né? O imóvel não entendo que seja instrumento de trabalho. Perfeito. Porque é um imóvel, tem que ser um instrumento. Tem que ser instrumento mesmo. Perfeito. Né? Então, a jurisprudência, apesar de estar claramente na lei que o instrumento de trabalho não se comunica, a jurisprudência ela está trabalhando com bom senso. Perfeito. Então, se o instrumento de trabalho ele tem um valor que é acima da capacidade financeira, ou seja, o casal se esforçou e trabalhou para que ele comprasse aquele bem. Então, não é justo que no momento do divórcio só fique para um. Perfeito. Então, tem umas discussões. Então, tem os bens particulares, que são esses 3, que são bem clássicos, doação, herança e bens anteriores ao casamento. E tem aqueles que nós discutimos a natureza do bem. Perfeito. Então, isso tudo acaba surgindo as discussões no divórcio litigioso, mas surgem no divórcio consensual também, entre advogados. Sim. E aí, um ponto importante, é muito mais fácil essa discussão no divórcio consensual, né? Sim. Mas a gente vê que muita gente não faz o divórcio consensual e eu queria entender um pouco mais contigo por que hoje não é tão feito o consensual. Eu vou te falar, John, sobre a minha opinião. Sim. Sobre a minha observação como advogada em relação aos meus clientes e a tudo que nós vivemos na profissão, que eu vivo na profissão, em relação aos cursos de negociação que eu faço, o que eu acho, minha opinião pessoal, que para fazer o divórcio consensual precisa de alguns elementos, que é a pessoa, aquilo que eu falei no início, a pessoa precisa ter vontade de negociar. Vontade de negociar com critérios justos da lei, jurisprudência, ou seja, ela não trazer os critérios subjetivos que ela entende que são morais, aquilo que ela acha que é certo. Então, negociar, vontade de negociar com critérios justos e, o mais importante, isso precisa acontecer no mesmo momento para as duas pessoas. Porque, às vezes, um está no momento, mas o outro não está nesse momento. Entendi. Então, a negociação... Por isso que tem casos no escritório que a gente inicia um processo de divórcio consensual, entra em contato com outra parte contrata um advogado, mas a pessoa demora para mandar proposta, demora para responder. Ela não está pronta. Sim. Ela não está pronta para negociar ainda. Então, às vezes, o que eu vejo, por que muitos divórcios litigiosos acontecem? Porque o outro lado não tem paciência de esperar. Entendi. E às vezes é bom esperar. Espera um pouco, porque nós temos um caso no escritório que está um tempo já e o outro lado não manda proposta, não responde, tal. Minha cliente falou, vou esperar. Até porque ali o prazo, né, no litigioso é mais alto, né? Exatamente. Por mais que ela espere, vai ser melhor do que, né? Entendi. Então, estamos aguardando. Perfeito, legal. Tem essa questão. Então, tem que unir esses elementos e acontecer ao mesmo tempo. Questão de timing, né? Não tem jeito. Exatamente. Legal. E para essas pessoas que estão querendo, né, iniciar o processo consensual, quais são as recomendações que você dá? Quais são as dicas para as pessoas? Olha, a recomendação que eu dou, primeiro,
uma questão importante, né? Quando a gente fala de consenso e de conflito, a gente fala de construção. Tá. O consenso se constrói, não é uma coisa de um dia, né? Você constrói uma relação, você constrói uma relação de confiança, uma amizade. Você não faz amizade de um dia para o outro. É uma construção, né? Então, essa construção do consenso familiar, ela demora um tempo para acontecer. Perfeito. E o conflito também. Não é de uma hora para outra. A não ser que aconteça uma coisa muito fora do normal. Que a pessoa chega em casa transtornada e agrida a outra e tal. Mas não é o que acontece, né? Normalmente. Sim. Então, para que se inicie esse processo de divórcio consensual, a pessoa tem que observar, tem que ter a percepção, se ela quer se divorciar consensualmente, se as coisas estão fugindo fora do controle, tá saindo fora do controle. Entendi. Porque chega uma hora que o conflito ele vai escalonando. Sim. E não tem como, se tiver em alto nível de conflito, não tem como fazer consensual. Porque aí só um juiz... Por quê? Porque o juiz vai dar segurança. Perfeito. Não tem melhor... o juiz que está né, na investidura dele de juiz é a figura da justiça e da segurança. Então, as pessoas precisam do juiz, porque elas estão numa situação de um caos ali familiar, numa crise familiar. Então, o meu conselho é não deixar escalonar o conflito. Tá. Um outro conselho que eu dou é dê o primeiro passo, porque no divórcio consensual, quando as pessoas estão para se separar, um pode ingressar com ação contra o outro. Entendi. Então, tem aquele receio. Se um não fala nada, some, fala assim, será que ele está fazendo alguma coisa? Então, já avisa, vamos nos divorciar consensualmente? Sim. Sinaliza que você quer se divorciar. Perfeito. Porque isso também vai fazer com que o outro não ache que você está programando alguma coisa. Então, ele não vai... Porque senão, eu acho que ele vai ingressar com a ação, então eu quero ingressar com a ação antes. Então, já apazigua essa situação. Então, e quando você fala, vamos nos divorciar consensualmente, você dá o primeiro passo, né? Mas eu acho que essa percepção de... porque o casal tá ali discutindo, às vezes não se sabe exatamente, às vezes a pessoa perde a noção da clareza, ela não tem clareza do que está acontecendo. Então, discute, mas ela não sabe se ela está casada, se ela vai se separar, se o outro quer se separar. Então, essa parte cinzenta é que às vezes é muito difícil. Então, é fácil eu falar, faça tal coisa. Mas eu acho que o que é importante se pensar nisso é a pessoa observar o que está acontecendo. Né? Se colocar numa negociação, fala, olha para você como se você estivesse olhando de longe. Né? Se observe de longe. Veja você, não olhe você, né, na sua posição. Sim. Veja, tente se distanciar para você entender o que está acontecendo na sua relação familiar. Perfeito. Então, eu acho que o primeiro passo é esse, sim, né? Essa questão da observação. Legal. E acho que até um ponto importante quando se faz o consensual, normalmente você tem uma relação também mais próxima com o advogado, né? Às vezes até ter esse suporte do advogado para te dar algumas opiniões. Olha, tá exagerando um pouco, né? Tá legal, não tá? Isso também pode ser um ponto importante, né? Eu acho que consultar um advogado e falar para ele, eu quero me divorciar consensualmente, como nós podemos fazer, o advogado sabe os caminhos. Que legal. Né? Ele vai saber. Ele vai te ajudar. Quando o cliente me fala para mim, eu quero fazer um acordo. Eu vou trabalhar para fazer um acordo. Né? Então, a gente trabalha com a vontade do cliente. Sim. Então, eu acho que também consultar um advogado para orientar e encaminhar, né? Eu acredito que sejam esses pontos. Perfeito. Ana, e uma dúvida que me surgiu, no caso do divórcio consensual, a gente falou que tem que ter participação do judiciário quando tem filhos menores. Mas é a única situação ou tem outras situações que o judiciário também tem que estar presente? O judiciário ele está presente
quando os filhos são incapazes. A incapacidade, ela se dá por idade ou por doença. Entendi. São 2 tipos de incapacidade. Perfeito. Então, quando são menores de 18 anos, ou se tem algum problema de saúde que incapacite o filho, né? Perfeito. Por quê? Porque aí tem essa criança ou adolescente, ou que seja maior de idade, ela vai precisar de cuidados especiais, os pais vão continuar cuidando. Né? Então, o Ministério Público atua, o juiz também atua. Então, existe um cuidado maior por parte do Estado. Perfeito. Então, até tem casos, por exemplo, de filhos que têm necessidades especiais, que, por exemplo, estudam numa escola, numa condição de aluno de inclusão, né? Então, nesses casos, às vezes não é nem o caso de interdição, mas de mostrar para o juiz que aquele filho, ele não tem condições de se autossustentar. Então, mesmo após completar a maioridade, ele vai ter o direito de continuar recebendo pensão. Então, os pais, eles vão continuar assistindo. Perfeito. Né? Porque os pais de filhos que têm problemas de saúde, de uma incapacidade, mesmo que essa incapacidade não seja declarada, os pais continuam assistindo, né? Então, a gente sabe que os pais têm a preocupação até de quando eles morrerem, com quem vai ficar o filho, né? Tem um cuidado, um amor tão grande. Então, existem esses casos também de continuar e de ser feito no judiciário, porque são situações especiais, mesmo para quem tem mais de 18 anos. Que legal, não sabia disso, interessante. Outra dúvida que surgiu aqui, inclusive foi uma dúvida que mandaram, mas que eu também tenho. Quando vamos supor, quero fazer um divórcio e eu sei que esse é consensual. Aí eu procuro você, Ana, e falo, poxa, eu queria fazer um divórcio consensual. Eu posso fazer o divórcio consensual com um advogado só entre as 2 partes, né? Se as partes estiverem, né, com uma situação muito bem definida, né? Ou tem que ser feito com 2 advogados? Não existe nenhuma lei que determine qual situação. Isso é uma questão da percepção de cada advogado e da situação. Quando o cliente nos procura, a gente já percebe um pouco do nível do conflito, do consenso, das relações. Numa primeira conversa, a gente já percebe muita coisa, porque o advogado trabalha com pessoas, né? Sim. Então, a gente tem uma sensibilidade de entender não só a pessoa, mas a pessoa no ambiente familiar, né? Como que ela age, como que são as relações acontecem. Então, eu vou falar um pouco da minha experiência. Sim. Que eu já concluí depois de muitos anos. Então, lógico que tem casos e casos, mas assim, mais ou menos funciona sempre da mesma forma. Quando o casal, por exemplo, ele marca uma reunião, o casal já marca a reunião com o advogado. Olha só. Então, isso já é um sinal de que ele quer... que vai dar certo com um advogado só. Perfeito. Mas normalmente não acontece isso. Normalmente, um dos cônjuges marca sozinho a reunião. Então, ele quer entender os direitos, vai fazer as perguntas e tal. Então, você já vê que ele precisa de uma proteção. Ali você já vê que o cliente precisa de uma proteção maior. Precisa de alguém mais parcial do lado dele. Né? No meu modo de ver, quando o casal está com uma separação muito recente, tem muito sentimento envolvido, eles precisam mais de segurança. Eles precisam de alguém do lado deles. Ele não pode ter alguém no meio, intermediando. E quando tem muitos assuntos envolvidos também, tem que tratar de vários assuntos. Então, é mais aconselhável que tenham 2 advogados negociando. Cada um negociando, representando um dos lados. Legal. Os advogados vão negociar. O advogado comum dá certo quando? Quando o casal já está muito separado há muito tempo, que não tem mais sentimento. Mesmo que tenham bens, pode ter bens, enfim, mas é tudo mais tranquilo de se resolver. Perfeito. Porque o casal que já está separado há muito tempo e não se divorciou,
Mas ele não se divorciou nem no litigioso. Veja como esse casal consegue controlar a situação por muitos anos, sem precisar do judiciário. Então, isso já mostra também que é possível que ele tenha um advogado comum. Então, são só sinais, assim, que a gente vai tendo, assim, é uma observação minha, que eu pratico. Sim. Então, não legal. Tem... Ou seja, mas também fazer com 2 advogados não é um problema. É interessante fazer e cada advogado olha um dos lados e negocia em conjunto. Nessas situações que eu estou te falando, quando tem vários assuntos envolvidos e uma separação recente, é muito mais fácil com 2 advogados. Entendi. Muito mais fácil. Legal, isso é bom saber. E era uma dúvida, no caso da pensão alimentícia, quando a gente está falando ali do divórcio consensual, você também pode definir valores? Sim, esse é um dos assuntos que são muito discutidos no divórcio consensual, né? Porque essas questões financeiras de pensão para os filhos, que é tão importante tanto para um lado quanto para o outro, né? Tanto para quem paga quanto para os filhos que recebem. Sim. Então, tem que ter um ponto de equilíbrio, né? Ser justo, razoável e atender às necessidades e não sobrecarregar quem paga. Então, esse é um assunto muito discutível. Nós temos discutido, nós temos um critério. A lei não é específica em relação a percentual, nem a valor, porque isso depende de cada padrão de vida, padrão social dos filhos, né? Do casal. Mas nós temos critérios que é um critério que é um binômio, né? Que são 2 lados, possibilidade de quem paga, necessidade de quem recebe, necessidades dos filhos. Então, a gente apura esses 2 lados, por isso que mesmo num divórcio consensual nós temos que saber a renda da pessoa, isso tem que ser tratado com transparência e nós temos que saber quais são as necessidades dos filhos. Então, os advogados vão conversando e a gente chega a um valor razoável. Legal. Então, bacana. Isso pode sim deve ser discutido, né? Sempre que há o divórcio consensual.